Paz do Senhor Jesus seja contigo nesta manhã de sábado, manhã abençoada, glórias a Deus. Amém? Olha, diz o texto, profeta Joel, a meditação desta manhã, esse dia especial aqui. Profeta Joel, no capítulo 2, versos 28, 29, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glórias a Deus, maravilha do Senhor, não é verdade? Irmãos, nós temos aqui uma passagem que nos fala acerca, da concessão do Espírito Santo, ser derramado do Espírito Santo. Nós meditando também no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, Jesus falou com seus discípulos assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando ficaram os discípulos em Jerusalém, ficaram num tempo difícil, Nós conhecemos ali, por exemplo, o texto do Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos perceber que os discípulos ficaram realmente em Jerusalém, mas estavam ali tomados de medo, de insegurança. A perseguição era implacável naqueles dias. E a gente percebe que devido ao medo, à insegurança que havia naqueles dias, eles faziam ali os seus encontros bem reservados. Você vai poder ver isso também lá em Atos dos Apóstolos. Você vai ali ali no capítulo 11, capítulo 12, você vai perceber que havia uma insegurança muito grande. E as orações, os encontros eram reservados, portas fechadas, não era aquele movimento público, por causa da perseguição. Você pega lá Atos capítulo 12, por exemplo, na oração deles, quando estavam reunidos ali, orando pelo apóstolo Pedro, que estava preso, você vai ver que claramente havia ali temores ainda, lá em Atos dos Apóstolos, mesmo ali passando aqueles dias, em que havia já se passado também o Pentecostes. Então, não era uma coisa muito simples. A gente sabe, entende muito bem, como que é viver sobre a insegurança, Você vai fazer o culto, você vai fazer a sua oração, vai no monte, e muitas das vezes, o maligno usando, situações para poder te amedrontar. Usa pessoas, usa o próprio ambiente, tem coisas, e somente quem conhece questões espirituais vai entender disso. Mas olha, aí o texto de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, deixa claro para nós acerca do papel do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faria na vida dos mais velhos e também na vida dos nossos jovens, dos nossos filhos, Então esse texto demonstra para nós, Joel capítulo 2, e aí a gente aqui começa a trazer essa palavra desta manhã, e você vai se perguntar, e quem é
o Espírito Santo, né? De repente, eu não sei qual dos irmãos, das irmãs que participam aqui conosco, você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você já foi batizado no Espírito Santo, selado com os dons do Espírito Santo? Então vejamos bem, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa do Deus eterno, da Trindade, né? O Trino, o Uno, conforme a gente percebe no texto do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, né? Quando a gente começa ali também a ter uma compreensão de doutrinas do Espírito Santo. A gente também percebe que o Espírito Santo ele tem uma ênfase muito grande a partir de Jesus, né? Nós passamos a observar que, principalmente após o Pentecostes, nós vamos observar que há grandes evidências na igreja, na história da igreja. Nós estamos falando da história da igreja, não estamos falando nem da história nem dos hebreus e nem do tempo dos judeus. Estamos falando da história aqui já da igreja. É o que acontece em vários lugares. A história ela deixa claro que o Espírito Santo, a quem Jesus, né, afirmou que iria para o Pai, mas nos daria o Consolador, nos enviaria o Espírito Santo, aquele que também nos revelaria, aquele que falaria conosco, a mesma mensagem citada ali no Evangelho de João, capítulo 16, que nós vamos perceber que o próprio Jesus dizendo, né, desse papel do Espírito Santo, né, de convencer o homem acerca do seu juízo, do pecado e também da justiça divina, nós percebemos que a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo ele tem um papel muito preponderante na vida das pessoas, não é verdade? Um papel de presença. Por exemplo, nós vamos lembrar que o apóstolo Paulo ele fala, né, que o Espírito, né, o Espírito Santo, ele também com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, né, diante do Pai, para que as nossas orações elas sejam ali ouvidas, o clamor do crente, o seu jejum, os seus propósitos diante de Deus, eles sejam também atendidos. Então a gente percebe, né, que o Espírito Santo ele tem um papel muito importante na vida do homem e na vida da mulher. A gente trazendo aí a palavra, né, a palavra espírito, né, vem do termo hebraico que significa ruá, né, um termo que muitas das vezes é traduzido ou conhecido, né, como vento, também conhecido como sopro. E essas referências no Antigo Testamento, a gente vai lembrar disso lá em Gênesis, lá no capítulo 2, no verso 7, né, quando falando ali do fôlego, do sopro, né, dando vida para Adão. Nós vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 37, né, no versos 9, 10, verso 14, quando também refere-se à obra do Espírito Santo. Lembra ali do texto do Vale de Ossos Secos, né? Então você vai ler ali e você vai perceber a figura do Espírito Santo, né? Que é aqui empregada como aquele que organiza, que dá vida, né? Que emprega. Algo também que é muito importante a gente lembrar acerca do Espírito Santo é que também o Espírito Santo ele adorna a igreja com os dons espirituais. Os dons espirituais é mencionado lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e nós vamos perceber que o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ele abençoa a vida dos cristãos, né? Ele enche a vida dos cristãos, ele concede aos cristãos. Olha o que diz aí acerca dos dons espirituais, né? Que o Espírito Santo, ele opera. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir línguas, discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vejamos que para ver o cumprimento da profecia do profeta Joel, que nós lemos aqui, capítulo 2, verso 28 ao 32, se percebe que é importante o Espírito Santo conceder, não é verdade? Imagina um pregador que ele não tem o Espírito Santo. Ele vai falar muitas das vezes a letra morta, né? Vai falar muitas das vezes ali a palavra que muitas das vezes ela não vai atingir o seu destinatário, ela não vai chegar onde precisa, porque está sem o Espírito Santo. É como você pegasse um livro qualquer e ele fazer uma leitura ali, e dali não se extrai a mensagem importante, né? É aquilo que a centralidade, muitas das vezes, do texto. Então, nós percebemos que desde Gênesis, capítulo de número 2, nós vamos perceber que o Espírito Santo ele tem um papel muito grande de trazer vida. Quando eu estou falando aqui de vida, né? Vida na igreja, vida na vida dos obreiros, das obreiras, do crente, aquele que crê em Deus, aquele que serve ao Senhor, está falando aqui de fazer algo que é diferente. É pelo Espírito que algo diferente vai acontecer. Você vai pegar ali os 9 dons do que o Espírito Santo opera, você vai perceber que sempre acontece algo diferente, porque o Espírito Santo está operando algo diferente. Então, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a gente vai perceber muitos relatos, né, sobre o papel do Espírito Santo, ações do Espírito Santo, né, na vida de grandes personagens, né, o próprio texto ali do próprio salmista, quando ele dizia ali, né, que Deus criasse nele um coração puro, um coração reto, e não retirasse dele o Espírito Santo. E agora imagina, né, quando o salmista Davi ele fala acerca do Espírito Santo, porque a intimidade do crente, a intimidade do irmão, da irmã, com o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, que o dia que você deixa de orar, o dia que você deixa de ler a palavra, de cantar um louvor, de fazer algo para o Senhor, você acaba sentindo um vazio. Percebe-se também lá no livro, lá em Samuel, quando algo acontecia ali com o rei Saul, né? Vocês vão lembrar, o texto vai nos contar a história que um espírito mau, olha bem, um espírito mau perturbava, né, Saul. Saul começou ali num ato de rebeldia, agindo, né, de uma maneira imprópria, indevida, e aí um espírito mau começou a perturbar a sua mente, né? Ele começava ali a ficar muitas das vezes atormentados. E a única forma que ele era ali abençoado é quando chamavam então o salmista, né?
o Davi, que o Davi tocava ali também instrumentos, e Davi se aproximava com o seu instrumento, tocava ali uma canção, e ali o Saul, ele tinha aquele momento de paz, aquele espírito mal, né? Ele ia embora, e então, a partir do momento, aquela canção ungida, aquela canção abençoada, né? Em que Davi ali entoava por meio daquele instrumento, o Espírito, né, de Deus, ele ali abençoava. Vejamos que nesse texto a gente observa o quanto o papel do Espírito Santo ele é importante na vida do homem, porque o espírito mal, mesmo permitindo pelo Senhor que ele agisse na vida de Saul, era para que Saul pudesse entender que com o Espírito Santo ele poderia ir mais longe, ele poderia ter uma vida abençoada, com o Espírito Santo ele poderia ter paz na sua alma, mas sem o Espírito Santo, e muitas das vezes fazendo aquilo, né, que não era do agrado de Deus, para o ministério, né, do seu reino, para tudo aquilo que Deus tinha confiado a ele, certamente sofreria as consequências. Muitas pessoas estão hoje sofrendo as consequências de suas vidas exatamente porque elas não abrem o coração para o Espírito Santo de Deus. Elas muitas das vezes ignoram o Espírito Santo, elas rejeitam o Espírito Santo. Às vezes o Senhor tá falando com você por meio de sonhos, por meio de visões, e você às vezes vai ignorando, você às vezes vai repelindo, entristecendo inclusive, né, o Espírito Santo, para que isso não se repita, para que isso não aconteça, para que essa obra do Senhor não venha acontecer na sua vida. Então vejamos, e o Espírito Santo, ele é também muito sensível, né, muitas das vezes, a maneira que a gente age ou a maneira que a gente reage. Tudo isso é para poder também demonstrar a personalidade do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher. Então, muitas das vezes é importante você orar ao Senhor e sempre pedir a ação do Espírito Santo na sua vida, para que você possa sempre compreender aquilo que é bom, que é justo, que é agradável, para você não entristecer o Espírito Santo. Imagina você que é casado, você que tem sua esposa, ou você que tem o seu esposo, imagina um relacionamento onde um entristece o outro. E logicamente, né, toda tristeza que um provoca no outro, aquilo causa um impacto muito grande. Aquilo cria, né? Tira a liberdade, tira muitas das vezes a ação de amor, de carinho, muitas das vezes cria limites, não é verdade? Então você também, quando lembra, louvado seja o nome do Senhor, que a Escritura também vai nos falar que o nosso Deus, ele tem, o nosso Senhor, ele tem ciúmes de nós, revelando também essa ação, né? Esse papel do Espírito Santo de sempre estar procurando um espaço na nossa vida, sempre procurando haver com liberdade, né? Agir com liberdade nas nossas vidas. E hoje as pessoas, muitas das vezes, nessa correria que é tão grande, é tão severa, corre a igreja, ou melhor, trabalho, escola, são tantas ocupações, e às vezes a pessoa não tem nem o tempo de ir à igreja, não tem o tempo, muitas das vezes, de dobrar o seu joelho, fazer uma oração prolongada, fazer uma oração por mais tempo, buscar ali o renovo dos dons espirituais, buscar muitas das vezes, né, a sabedoria, essa capacidade que ela vai além daquilo que a gente pode adquirir muitas das vezes fazendo simples leituras no dia a dia, buscando nas escolas, fazendo uma faculdade. Não, o papel do Espírito Santo, ele é muito além daquilo que você pode adquirir intelectualmente no seu dia a dia, fazendo estudos, pesquisas, participando de simpósios, seminários, palestras. Olha, o papel do Espírito Santo é muito mais importante, muito além. Há pessoas que têm faculdades, há pessoas que estudaram tanto, mas elas não possuem, por exemplo, nenhum dos dons do Espírito Santo, operados pelo Espírito Santo, mencionados ali
pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Então não adianta apenas estudar, você precisa também dar lugar para o Espírito Santo. Não adianta sair por aí tentando muitas das vezes até enganar, né? Muitas das vezes fazer com que se tenha o Espírito Santo, quando na verdade não tem o Espírito Santo. Olha, fazer a obra de Deus é preciso estar cheio do Espírito Santo, pregar precisa estar cheio, para orar no dia a dia precisa se encher do Espírito Santo, mas ainda não está, precisa buscar e isso acontecer constantemente. Louvado seja o nome do Senhor na vida do homem. Nós vamos perceber, muitas das vezes, o papel do Espírito Santo na história de Israel, né? Do povo na libertação desde a terra do Egito, a ação do Espírito Santo em todo o tempo na vida de Moisés, a ação do Espírito Santo tanto na demonstração da autoridade no meio do arraial, no meio do povo, na tenda, na ação do Espírito Santo pela proteção do povo de Deus. E olha quantas e quantas experiências a gente vai poder relembrar no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando também o profeta Elias, né, quando ele faz um desafio, você compreende também o papel do Espírito Santo, né, na ação direta. No Novo Testamento, você percebe, por exemplo, em Mateus capítulo de número 4, vai perceber o papel do Espírito Santo, né? Mateus capítulo 3, em diante ali, se não me engano, a partir do verso 8, você vai perceber ali Jesus, né? Ele também ali, vamos aqui só para a gente fazer a leitura correta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, no verso de número 8, Mateus 3, 8, Jesus está falando aqui, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O Espírito Santo, ele na vida do homem, na vida da mulher, ele também tem esse papel de mudar, de transformar a vida do homem, a vida da mulher. Então, vejamos bem, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus, né, estava sendo batizado, vamos agora lá no versículo 11, Mateus 3:11, e diz assim, olha, e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então vejamos aqui o papel do Espírito Santo sendo aqui mencionado, louvado seja o nome do Senhor, né? Ensinando aqui que o próprio Jesus também concederia algo que João Batista não podia fazer, né? Que Jesus falou ali que ele assopraria o Espírito Santo. Está lá, João, capítulo de número 20, louvado seja o nome do Senhor. Naquele primeiro encontro ali de Jesus, né? Quando as portas estavam fechadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encontrar aqui, João, capítulo de número 20. Olha bem aqui, João capítulo 20, diz assim, a partir do verso de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Dizendo-lhe isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então vejamos, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos muitas as evidências, né? As ações do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, né? Todas as obras que acontecem para que a gente seja, muitas das vezes, aperfeiçoado. E o Espírito Santo, ele precisa estar presente nas nossas vidas. Vejamos aqui ainda, em Mateus capítulo 3, verso de número 13, quando Jesus aqui, ele é batizado, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu quero ser batizado
por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vejamos, aí nós temos aqui papel do Espírito Santo, né? Para poder agir na vida das pessoas, para transformar, conforme Mateus 3:8, vemos o papel do Espírito Santo, né? Mencionado para batizar. Vemos aqui o papel do Espírito Santo, né? Vindo sobre Jesus, né? Quando acabava de ser batizado. Agora vemos o papel do Espírito Santo, né? Levando Jesus aqui ao deserto. Ó, e então, capítulo 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, e esse texto você já conhece muito bem, e aqui nós vemos Jesus aqui, ele passando também pelo tempo de provação. De repente você fala assim: ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas exatamente por ter o Espírito Santo é que a gente muitas das vezes precisa passar pela provação para ser aprovado. Aquele que cai na armadilha, ele não está aprovado. Ele precisa ser aprovado. Imagina, você vai fazer uma prova de motorista, né? A prova de motorista você precisa fazer isso, parece que é padrão nacional, você precisa fazer 21 pontos para ser aprovado, né? Então, se você fizer 20 pontos, 19 pontos, ainda que seja acima de 50% dos 30 pontos, né, daquela avaliação, você precisa, ainda que seja acima dos 50%, não te dá uma aprovação. Mas vejamos que quando Jesus aqui ele vai para o deserto, né, conduzido pelo Espírito aqui para o deserto, para ser tentado pelo diabo, também demonstra para nós aqui o papel do aperfeiçoamento. E Jesus não revela que ele era imperfeito. O texto não diz que Jesus era imperfeito, mas para mostrar para nós o quanto a vida cristã, quanto que você, depois que você passa pelo batismo nas águas, o quanto que você precisa se fortalecer diante de todos os pratos, de todas as oferendas, de todas as ofertas que o diabo vem fazer. E o homem que é cheio do Espírito Santo, a mulher que é cheia do Espírito Santo, ele consegue resistir. O texto vai demonstrar para nós que durante esse tempo, jejuando 40 dias e 40 noites, o texto vai dizer que Jesus teve fome. E chegando-se a ele o tentador, vejamos aqui, né, que o diabo, ele é o tentador, vai dizer o texto, né? Capítulo 4 de Mateus, verso 3. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Qual era a função do diabo? Fazer com que Jesus se subordinasse à sua palavra. Fazer com que Jesus não fosse aqui subordinado ao Espírito Santo, mas à sua palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vejamos o quanto é importante você ter o Espírito Santo na sua vida para discernir. Eu costumo dizer, meus irmãos, que uma coisa é você ouvir uma verdade da boca de Deus, outra coisa é você ouvir uma verdade da boca do diabo. E a verdade é que o diabo, ele manipula a verdade para parecer uma verdade absoluta, porém com o intuito de ludibriar, que é enganar, é manipular as pessoas muitas das vezes. Então diz o texto: então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então vejamos aqui o papel que todos nós precisamos, muitas das vezes, desempenhar no campo, no deserto da nossa vida. Ali Jesus ele foi levado ao deserto literal, mas muitos de nós aqui somos levados a um deserto, né, de tribulações, de provas, de circunstâncias que muitas vezes a gente, se não tiver ligado com o Senhor, não tiver ligado com Deus, muitas das vezes o diabo ele te dá uma rasteira, ele te dá te engana de uma maneira tão terrível. Vejamos que aqui nós encontramos necessidade física, a fome, nós encontramos aqui necessidade, né, de autoridade, né, aquela questão do poder, que é quando ele fala aqui de dar ordens, tá? E nós também encontramos aqui a necessidade, muitas das vezes, da questão da glória, né? Da fama, aquela coisa que muitas das vezes as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas estão procurando. Olha, temos que tomar muito cuidado ao longo da nossa vida para a gente não querer que o lugar especial do Espírito nas nossas vidas seja ocupado por qualquer outra coisa, por quaisquer circunstâncias. Muitas das vezes eu percebo que as pessoas estão abrindo mão do Espírito Santo para ter coisas que vão, muitas das vezes, atrapalhar a sua vida. Muitas das vezes essa ideia da satisfação física, carnal, essa coisa do poder, essa coisa da fama, né? Olha quantas pessoas muitas das vezes vão para a internet e elas fazem de tudo para ter fama. Olha, não deu certo desse jeito, eu vou fazer desse outro aqui. Ah, não deu daquele ali, eu vou para aquele lá. Então as pessoas muitas das vezes elas procuram, ou seja, uma retribuição, muitas vezes apelativa, né? Para poder ali alcançar fama, alcançar likes, né, curtidas, alcançar isso, alcançar aquilo. As pessoas muitas das vezes elas não contentam, porque isso daí, irmãos, é muito comum na natureza do ser humano. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ter ali a lembrança que Jesus disse, né, que o homem ele não vive aqui da dependência das coisas que ele pode usufruir, consumir e que necessariamente vai precisar de novo. Mas quando Jesus disse aqui, nem só de pão viverá o homem. Pão é algo do mundo, é algo que todos nós nos alimentamos. Você pode alimentar do pão logo pela manhã, quando toma o seu café, aí vem à tarde, você pode às vezes se alimentar novamente, chega à noite, você vai se alimentar novamente. E olha bem, mas às vezes quando você se alimenta da palavra do Senhor, às vezes você vai caminhar 30, 40 dias alimentado, ou muito mais tempo do que isso, né? Alimentado por uma palavra de Deus, porque, amados irmãos, ela foi operada pelo Espírito Santo. Eu me lembro quando ainda jovem, em 1994, né? Quando estava ali numa vigília, lá na fazenda, no local onde eu morava com minha família, e me lembro ali que uma coisa que sempre enchia o meu coração era ser cheio do Espírito Santo, era ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje nem isso, muitas vezes vemos, né, as denominações, as pessoas não querem mais buscar o batismo no Espírito Santo, não querem mais se encher do Espírito Santo. Havia as vigílias, culto, círculo de oração. Quantas pessoas estão aí andando vazias, né? Não valoriza o círculo de oração da sua igreja, né? Há igrejas que não se importam também com a oração, muitas das vezes, né? Estão preocupadas com a cantoria, quer cantar para cá, está preocupado com o instrumento, está preocupado com isso, mas não estão preocupadas em consagrar suas vidas, em dobrar seus joelhos, buscar o Espírito Santo de Deus. E ali, naquela vigília, me lembro, né? Quando os irmãos todos ali dobraram o seu joelho, era aquele varandão de terra,
não tinha esse comodismo que a gente tem na cidade, os recursos que a gente vive na cidade, mas foi algo maravilhoso. Eu, quando dobrei meus joelhos ali, juntamente com aqueles irmãos, né, muitos ali já batizados do Espírito Santo, muitos falavam em línguas, muitos eram cheios ali, vivenciando suas experiências com o Espírito Santo, quando também naquela noite ali eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fui cheio, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, os anos eles vão passar e muitas das vezes às vezes a gente não vai ter uma compreensão do quanto esse papel do Espírito Santo precisa ser mantido nas nossas vidas. A gente precisa lutar por isso, a gente precisa diariamente estar orando, a gente precisa diariamente ter uma convivência com o Espírito Santo de algo pessoal. Assim como você dá bom dia para as pessoas, você dá uma boa tarde, uma boa noite, assim como você abraça alguém, você precisa lembrar que o Espírito Santo também está presente constantemente e você precisa dialogar com o Espírito Santo. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Precisa ter a capacidade de pedir, né, esse auxílio. Louvado seja o nome do Senhor, do Espírito Santo na sua vida, para que você também possa romper, né? Ter a capacidade de atravessar os tempos difíceis. Imagina Jesus no meio do deserto, passando por aperto, passando necessidade, jejuando 40 dias, 40 noites. Imagina quantas as tribulações ali poderiam ter levado Jesus, né? As dificuldades físicas, provavelmente até em situações emocionais, poderiam corromper Jesus, levá-lo, né, para aceitar aquela palavra, né? Mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai estar vigilante. A mulher que tem o Espírito Santo de Deus também estará vigilante. E quando nós olhamos, meus irmãos, essa palavra, nós percebemos aqui no capítulo 3 e capítulo 4, ações fundamentais do Espírito Santo no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. E isso precisa acontecer na minha vida, precisa acontecer também na sua vida, o Espírito Santo ter essa liberdade para poder te abençoar, o Espírito Santo ter a liberdade para entrar aí na sua casa, quando você tiver isso, às vezes, né, aquele seu momento sozinho, às vezes você começou a orar, pediu o Espírito Santo. Eu me lembro aqui que eu tenho uma prima, né, ela sempre gostou de estar em casa, estar trabalhando, tá ali cantando, né, e sempre está ali louvando o Senhor. E ela tinha um costume de sempre procurar colocar aquele louvor, né, da Andréia, acho que é Andréia Fontes, né, que se não me engano, Batismo no Ônibus, né? E ela sempre colocava ali porque também ela tinha um desejo, um sonho, né, de ser cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. E olha o que acontece, ela vai tomar o seu banho, está ali ligada com Deus, é batizada no Espírito Santo de Deus ali, tomando banho debaixo do chuveiro. Aí você vai se perguntar, né? Mas o batismo do Espírito Santo teria que acontecer, não é na igreja? Irmãos, Jesus mesmo falou, né, que o nosso Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Para os judeus, o templo; aos samaritanos, o monte. Então Jesus falou que vai chegar o dia, chegaria a hora que não necessariamente seria nem no templo, nem no monte, mas em qualquer lugar onde alguém começasse a se envolver, né, com o Senhor, clamar o Senhor ia fazer presente, o Senhor manifestaria a sua glória, manifestaria a unção. Imagine bem, irmãos, quantos de nós achamos, né, muitas das vezes, né, vivemos aí uma experiência muito metódica, a liturgia da igreja, a liturgia tem que ser, esses episódios tem que ser só no culto, né? O próprio testemunho lá do batismo no ônibus, né? Muitas das vezes a pessoa fala, mas isso eu não acredito, eu acho que não é bem assim, tem que ser no meio dos irmãos, né? Para que haja ali uma comprovação que realmente o Espírito Santo tem que tomar cuidado, né?
Tem muita coisa aí estranha, tem muitas línguas estranhas, tem muitos movimentos estranhos acontecendo por aí, que eles não possuem relação com o Espírito Santo. É por isso que é importante o crente em Deus, o crente em oração, buscar ali o discernimento de espíritos lá mencionado num dos dons, dos 9 dons mencionados ali pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Então, hoje, como a data, né, 31 de maio também, aí chamada, né, Dia do Espírito Santo, é muito importante você buscar o Espírito Santo, buscar os dons que tem aí a excelência, por exemplo, o dom de profecia. Irmão, que coisa maravilhosa. Me lembro ali quando jovem, né? Conduzindo há muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, né? Ali conduzindo, né? Aquele culto de consagração jovens à segunda-feira, consagração, busca do Espírito Santo, e me lembro ali quando o Senhor me concedeu ali o dom de profecia. Irmãos, é espinhoso. Eu passei uma batalha tremenda naquele processo ali. Foi uma luta muito grande, irmãos, de retenção espiritual. Irmãos, e algo, né, é algo ali que eu passei naquele período, daquele propósito ali, e aí o Senhor vem trazer uma resposta na minha vida, né? Eu estava iniciando ali, quando eu conheci a minha esposa, né? Foi bem ali no início, irmãos, e algo, né, muito particular que a gente passou naquele período ali, e assim, e eu conversando com ela, né, buscando o Espírito Santo, a gente buscava ali em oração, e Deus veio trazer uma resposta muito grande. Mas, irmãos, a batalha dentro de um ambiente, né, de oração, do ambiente de culto, ela foi muito grande quando o Espírito Santo ele começou a trazer ali a revelação, a orientação do que precisava ser feito, do como precisava acontecer e da grande obra que o Senhor precisava fazer nas nossas vidas. Irmãos, a obra de Deus, ela é muito grandiosa, ela é muito maravilhosa, mas a gente precisa abrir o coração, a gente precisa abrir espaço nas nossas vidas para o Espírito Santo de Deus operar. Eu vejo pessoas que muitas vezes querem que Deus faça algo em suas vidas, mas elas não abrem o coração, elas muitas das vezes endurecem o coração, né? Eu também louvo a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque as lutas, irmãos, elas têm um propósito, né? Assim como acontece com Jesus aqui em Mateus capítulo 4, as lutas, elas também têm uma característica também de Deus, né? Muitas das vezes para que a gente também seja aperfeiçoado, né? Há uma frase, um jargão popular que diz, né, que sem luta também não tem vitória, né? E é muito importante a gente lembrar de valorizar as nossas batalhas, né? Quando você está passando por uma batalha, você vai falar, coisas aí do inimigo, é coisa disso, é coisa daquilo, mas muitas vezes a gente não entende que às vezes o próprio Deus permite a gente passar por aquilo ali, ou às vezes da própria vontade de Deus que passemos por aquilo ali, para que a gente também possa crescer na fé, ser edificado pelo Espírito Santo, porque é na hora da luta que você tem a dependência de Deus, e você nessa hora precisa buscar o Espírito Santo, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar ali ter uma comunhão. Irmãos, quantas são as pessoas que não entendendo dessa comunhão com o Espírito Santo, muitas das vezes vão olhar para trás, vão olhar para as propostas do mundo, vão olhar para a vaidade, vão muitas das vezes recuar, não vão avançar. Pelo contrário, o homem de Deus, a mulher de Deus, é na hora da luta, é na hora dessa batalha que você vai para muitas das vezes o deserto, né? Muitas vezes você vai pro pó, vai pro joelho ali, vai colocar sua cara literalmente no pó, se humilhar diante do Senhor. Não é se humilhar diante das lutas, não é se humilhar para o diabo, não é dar ouvido aos espíritos enganadores, mas é dar ouvido para o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, louvado, bendito seja o nome do Senhor,
por todos os irmãos que já um dia buscaram a presença do Senhor, que foram batizados do Espírito Santo, que foram cheios do Espírito Santo, né? É maravilhoso. Não é porque é apenas o dia do Espírito Santo que você vai buscar o Espírito Santo, mas lembre-se, louvado seja o nome do Senhor, de buscar o Espírito Santo sempre, diariamente, ter comunhão, né? Tem um livro aí do escritor americano, né? O Benny Hinn. É um livro muito abençoado. Ele conta-se também ali a sua experiência, né, com o Espírito Santo, chamado, né, Bom Dia Espírito Santo, né? Aquela experiência pessoal com o Espírito Santo, aquela experiência de você ali chamar o Espírito Santo, ter um particular com o Espírito Santo, irmãos, é maravilhoso. Não há palavras que eu possa lhe dizer nesta oportunidade acerca desse momento com o Espírito Santo que de repente vai fazer a diferença. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que nesta oportunidade, glórias a Deus, você possa aceitar esta palavra na sua casa, aceitar essa palavra aí no seu coração, passar a orar e buscar de fato viver esta intimidade com o Espírito Santo de Deus e ter uma novidade na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que ainda poderíamos aqui abordar muito dos aspectos, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Da conduta do Espírito Santo em te preparar para os tempos, né? Da liderança que o Espírito Santo também, ele capacita e te traz da novidade. Louvado seja o nome do Senhor. Também da importância, né? Da mensagem que o Espírito Santo, ele traz o dia a dia, para que você possa ser esse agente, né? Louvado seja o nome do Senhor, um agente constante da obra do Senhor. Também, né? Louvado seja o nome do Senhor, o papel, né? Do Espírito Santo, né? Também em te guiar em retidão, nos tempos em que nós estamos nos atravessando. Olha, quem não tem o Espírito Santo anda em caminhos tortuosos, em caminhos muitas das vezes da vaidade, do engano. As concupiscências desse mundo muitas vezes afastam o ser humano da presença do Senhor. Sei que o que vai a partir dessa palavra dizer ou ditar na sua vida é você buscar o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, para que todos os dias o Espírito Santo fale claramente contigo e você possa entender, ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus venha te abençoar e o Espírito Santo nesta manhã para nos dirigir os nossos passos e nos dar a sabedoria que vem do alto. Amém? Deus te abençoe.